É o último dia de mensagem, de fato, dessa série, a última da série mesmo a gente vai ter no acampamento, mas essa é a última mensagem que nós teremos sobre essa temática, lado a lado, unidade e missão. E quando nós tratamos então dessa temática, lado a lado, nós estamos na verdade falando sobre relacionamentos, a importância de caminhar lado a lado. Nas conversas que nós tivemos aqui aos domingos, a gente tentou mostrar que a própria definição de igreja é caminhar lado a lado. Jesus, que é o fundador da igreja, ele começou sozinho o seu ministério, mas ele decidiu chamar pessoas para perto dele. E convenhamos, pessoas bem diferentes, na verdade, 12 discípulos bem diferentes. E então nós estamos fazendo hoje, na verdade, o que Jesus começou. Deus decidiu caminhar lado a lado conosco e nos desafiar a caminhar lado a lado uns com os outros. Então, o significado de ser igreja, na verdade, igreja deveria ser marcada não por um grande auditório, não por um culto de domingo em que a gente senta e ouve uma boa mensagem, isso é legal. Mas o grande valor da igreja é vida na vida. O grande valor de uma igreja é relacionamentos que me ajudam na minha caminhada diária. E relacionamentos não são coisas fáceis, são desafios. E então, nessas mensagens, nós procuramos mostrar que nesse desafio de caminhar lado a lado, nós precisamos ter vários entendimentos. Um deles, a compreensão de que tem muitas diferenças e que essas diferenças elas não devem nos afastar, porque nós devemos entender aquilo que é essencial para caminharmos juntos. A vida em comunidade, ela exige essa percepção de que nós estamos cercados de pessoas diferentes, mas não necessariamente erradas. O reino de Deus será um reino diverso, de diversas perspectivas, mas de unidade, de santidade e no amor do Senhor. E é para esse relacionamento que nós somos chamados. Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos chama para viver relacionamentos. E relacionamentos são bênção, mas relacionamento no mundo caído que nós estamos vivendo também é um grande desafio. Hoje eu queria falar, talvez, de um item que é fundamental para caminhar lado a lado. Nós estamos caminhando como igreja há um ano. Alguns aqui já são casados há um bom tempo, outros estão desenvolvendo amizade, mas seja em uma igreja, seja em um casamento, seja em relacionamentos diversos, esse item que nós vamos falar nessa noite, início de noite, esse item ele é aquele item indispensável. Sem ele, é impossível nós caminharmos lado a lado como igreja. Sem esse item, é impossível caminhar lado a lado como amigos. Sem esse item, é impossível caminhar lado a lado num casamento, na criação de filhos e em todos os tipos de relacionamento que você imaginar. O item que nós vamos falar nessa noite é um item desafiador. Eu diria até difícil, eu diria impossível, se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Bem, um item necessário para caminhar lado a lado é o perdão. Sem perdão, é impossível caminhar lado a lado. E é por isso que todos aqueles que se propõem a desenvolver um relacionamento, e ninguém vive sem relacionamento, porque como diz a frase, o jargão, ninguém é uma ilha. Todos nós estaremos envolvidos ou profundamente ou superficialmente em relacionamentos. Seja na igreja, seja na família, seja com amigos, na escola, na faculdade, todos nós estaremos envolvidos. E quando a gente pensa em amizade, em caminhar lado a lado com pessoas, uma das coisas que vai ser um item fundamental vai ser o perdão. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre a necessidade do perdão. Se você quiser caminhar lado a lado com pessoas, o perdão ele vai ser totalmente necessário. E é muito interessante porque quando a gente fala da necessidade do perdão, por que nós precisamos falar que o perdão é necessário? Bem, a necessidade do perdão aponta para a realidade do pecado. O fato da Bíblia dizer que nós precisamos perdoar, a Bíblia já está indiretamente pressupondo que vai haver pecado.
Depois que o ser humano ele caiu então do estado de perfeição que Deus criou e nós nos tornamos pecadores, o pecado faz parte de todas as áreas da nossa vida, não apenas pessoais, mas das áreas relacionais. E uma das coisas que o pecado faz na nossa vida é nos levar a pecar. E a gente peca sempre contra o próximo, sempre contra as pessoas que estão em um relacionamento conosco. Então, nota que quando nós falamos da necessidade do perdão, essa necessidade do perdão, ela aponta para uma realidade que é inegável, que é a realidade do pecado. Nós somos pecadores. Olha o que esse texto diz em Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Pecadores pecam. Pessoas que não são perfeitas, isso é, todos nós, pecam. E é muito interessante porque esse texto, ele tem várias verdades interessantes, mas o texto dá a entender justamente isso. Olha, vocês precisam perdoar pessoas porque as pessoas vão ofender vocês. Pessoas irão nos ofender. Isso não é o ideal de Deus. Mas isso é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Pessoas nos ofendem. E nós ofendemos pessoas porque nem sempre refletimos aquilo que devemos ou que deveríamos refletir conforme a imagem que Deus nos criou para viver e refletir. Então, Deus nos encoraja por meio desse texto a sermos compreensivos, a perdoar, entendendo que na caminhada lado a lado haverão ofensas. E o encorajamento é: vocês devem perdoar. Vocês têm sido perdoados, vocês devem perdoar, vocês devem amar, deve haver harmonia. E essa harmonia significa justamente a caminhada lado a lado. Então, pensando nos nossos relacionamentos diversos, seja aqui na igreja, seja no seu casamento, seja nas suas relações de amizade, uma coisa que você precisa saber nessa noite, ou lembrar nessa noite, é que todos os relacionamentos que você estiver envolvido, pessoas vão ofender você. E você, inclusive eu, ofenderemos pessoas. E isto significa dizer que todos nós deveremos, mais cedo ou mais tarde, se já não estivermos lidar com a realidade de que o perdão ele é necessário. Ele não é fácil, mas ele é necessário. Certa vez o grande reformador Martinho Lutero, ele disse essa frase, falando sobre a prática da vida cristã e da santidade diante das tentações, e olha o que ele diz: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Aplicando isso ao perdão, você não pode evitar que pessoas pequem contra você. Você pode se esforçar ao máximo, mas mais cedo ou mais tarde, alguém vai pisar no seu calo e você vai pisar no calo de alguém. Isso deve ser ao máximo evitado, mas isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E note, todos os seus relacionamentos serão colocados à prova quando isso acontece. Quando pessoas nos ferem, seja no casamento, na criação de filhos ou na igreja, o relacionamento ele é colocado em choque. Então Deus sabe que no mundo real que nós vivemos hoje, será impossível ter relacionamentos sem ter que lidar com ofensas. Mas Deus não apenas entende ou tem o diagnóstico, Deus também dá a cura, ou paliativo, porque a verdadeira cura quem vai fazer é Ele, restaurando todas as coisas. Mas qual é o remédio de Deus para essa realidade de ofensas dentro dos relacionamentos? Bem, o remédio de Deus é o perdão. Os seus relacionamentos, os meus relacionamentos serão marcados por ofensas, até involuntárias.
E o que Deus espera de nós é que diante de ofensas, diante de mágoas, diante de problemas de relacionamento, nós não deixemos de caminhar lado a lado, mas que nós possamos exercer a prática do perdão. É por isso que o perdão é tão fundamental para a caminhada lado a lado. Porque se você não estiver disposto a olhar para Jesus e perdoar pessoas como Jesus nos perdoa, mais cedo ou mais tarde os nossos relacionamentos se desfarão. Porque é impossível viver relacionamentos sem que haja ofensa. O perdão é um desafio para todos nós, inclusive um desafio de saber o que é perdão. Porque muita gente não entende o que é perdão. O que é perdão? E aqui eu queria começar dizendo o que o perdão não é. O que a Bíblia diz sobre o que o perdão não é? Bem, perdoar não é aprovar ou permitir o pecado. Às vezes a gente acha que se a gente perdoar alguém que falha, nós estamos concordando ou aprovando aquele erro cometido. Não, o perdão dos pecados não é uma concordância com o erro. Significa que nós podemos perdoar e ainda assim continuar dizendo: essa atitude sua é uma atitude errada, essa ação foi uma ação ruim, foi uma ação errada. Então, perdoar não é concordar com o erro. Perdoar também não é esquecer o que aconteceu. Algumas pessoas dizem assim: eu acho que eu não perdoei, porque eu ainda não esqueci. E aí usam até texto da Bíblia que diz: Deus esqueceu os nossos pecados, Ele jogou lá no mais profundo abismo, e Deus nem se lembra deles. Bem, deixe-me dizer que Deus não tem amnésia. Ele sabe de toda a nossa vida e, deixe-me dizer, de todos os nossos pecados, desde o dia que nós nascemos até o dia da nossa morte. Deus sabe de todas as nossas ações, inclusive os nossos pecados. Então, entenda, perdoar não é esquecer. Você e eu, muitas vezes, perdoaremos pessoas que nos feriram e nós vamos continuar lembrando daquilo dali. E é por isso que perdoar é difícil. Porque perdoar não é apenas uma ação, mas perdoar é uma escolha que vai resultar em várias ações. O perdão, ele é fruto de uma decisão que não vai gerar esquecimento e que você vai ter que semanalmente, talvez diariamente, lembrar disso para não cometer o erro de não perdoar. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar também não é deixar de sentir dor. Algumas pessoas foram, durante a vida, profundamente ofendidas, abusadas, agredidas em diversos relacionamentos. E elas lutam com a dinâmica do perdão porque elas querem perdoar, mas toda vez que elas lembram, aquilo dali faz com que elas sintam muita dor. E elas dizem assim: eu não perdoei porque isso ainda me faz sentir muita dor. E isso também não é perdão. Perdoar não é esquecer a dor que aquilo ali causou. Perdoar não tem a ver com sentir a dor que aquela falha, aquele pecado causou em nós. Deixe-me dizer também que pecado não é negligenciar a justiça. Algumas pessoas acham que o pecado, seja ele qual for, ele deve ser perdoado e nenhuma reparação deve ser feita. Bem, o pecado ele é perdoado, mas o pecado exige também a prática da justiça. Isso significa dizer que em muitas e muitas situações, nós iremos perdoar pessoas, mas a consequência daquele pecado vai existir. Ela vai ter que ser exercida. Certa vez acho que eu choquei alguém, porque eu disse: olha, um discípulo de Jesus, ele pode matar alguém? Pode, não no sentido que deve, mas pode no sentido de possibilidade. Alguém que é discípulo de Jesus pode em um momento cometer um ato de assassinato? Isso pode acontecer? Bem, a Bíblia diz que Pedro, em um determinado momento, ele estava lá tentando defender Jesus, achava ele que defendia Jesus, e ele pegou uma espada e ele tentou acertar a cabeça de um soldado chamado Malco para acabar com a vida de Malco. E poderia, não aconteceu, cortou apenas a orelha, Jesus curou, mas a vida daquele homem poderia ter sido desfeita.
É possível que um discípulo de Jesus cometa qualquer pecado. E qual é o pecado que um discípulo de Jesus comete que não tem perdão? Existe algum pecado que não tem perdão? Não, nenhum pecado não tem perdão. Existe perdão para todos os pecados. Deus nos perdoa de todos os pecados. Mas volte para esse exemplo. Alguém comete um assassinato e ele se arrepende. Ele deve ser perdoado? Ele pode ter o perdão? Ou aquele ato é um ato imperdoável? Sim, a igreja deve perdoar. Mas entenda que aquele ato, ele tem uma consequência. Então ele vai ser perdoado, mas os atos legais serão cumpridos. Então nota que perdoar não é negar a necessidade de justiça. As duas coisas, elas andam juntas. Perdoar também não é restaurar imediatamente a comunhão. Aqui é importante ter sabedoria, porque às vezes nós achamos que perdoar é restaurar novamente o relacionamento da mesma maneira como ele é. Então, aconselhando casais, muitas vezes a gente trata um caso em que houve um adultério. E o marido então foi infiel com a esposa, a esposa foi infiel com o marido. E então aquele casal, com o cônjuge, decidiu perdoar o outro. Não, eu vou lhe perdoar, meu esposo. Eu vou lhe perdoar, minha esposa. E às vezes o outro que foi perdoado percebe a dificuldade no relacionamento. A esposa não confia, ou o marido não confia como confiava antes. Tem uma dificuldade de confiança. E aí alguns dizem, você não perdoou. Porque se você perdoasse, você iria me tratar da mesma forma. E aqui é muito interessante, porque dentro do processo de caminhada, perdão não imediatamente traz a restauração. Mas o perdão é sim o primeiro ato para a busca de uma restauração. Isso significa dizer que quando nós perdoamos, necessariamente a gente não consegue muitas vezes voltar ao normal do relacionamento imediatamente. Mas o perdão é uma decisão de trabalhar por isso. Significa dizer que quando nós perdoamos alguém, nós vamos ter muitas vezes dificuldade de voltar a confiar nela. Mas o perdão implica esse compromisso de investir no relacionamento, de perdoar, para que não haja barreiras e que aquele relacionamento não seja mais marcado pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, mas que haja essa tratativa para que haja perdão e restauração, assim como Deus faz conosco. O perdão é muito difícil, porque nós tratamos o perdão como uma questão de sentimento. Eu não sinto vontade de perdoar. Eu não sinto que eu quero perdoar. Eu não sinto que eu perdoei. Eu não sinto que eu quero voltar a esse relacionamento. E baseado no sentimento, muitos e muitos relacionamentos, eles são desfeitos. Já viu certa vez a pessoas falarem, eu não o amo mais, como se o amor fosse apenas um sentimento. Eu não sinto mais nada por essa pessoa. Eu sinto pavor. E o perdão, se for dirigido pelo sentimento, ele muitas vezes nunca será concedido. O perdão não é um sentimento. Eu gosto de uma frase de um pastor chamado Tiago Matos, que ele diz o seguinte, que perdão não é um sentimento que leva a uma ação. Note bem aqui a ideia. Perdão ou perdoar não é um sentimento que leva a uma ação. Eu estou com vontade de perdoar e por isso eu vou perdoar e vou tratar a pessoa bem. Não é um sentimento que leva a uma ação, mas é uma ação que leva a um sentimento. Deixa eu dar um exemplo disso. Muitos casamentos são desfeitos porque há falha na relação e há ofensas, pecados. E às vezes um cônjuge que foi ofendido diz, eu não sinto vontade de perdoar, eu não sinto vontade de continuar nesse casamento, eu não sinto vontade de continuar nesse relacionamento e eu simplesmente não vou continuar nesse relacionamento. É fruto do sentimento e da ofensa recebida. E muitos casamentos são de fato desfeitos com base no
sentimento. Apenas, eu não estou dizendo que o sentimento não é importante, eu só estou dizendo que o sentimento não é o único critério. Mas tem outros casais que a ofensa é tão grave quanto a outra. E a pessoa entende, eu não sinto vontade de amar. Eu não sinto vontade de perdoar. Eu não sinto vontade de continuar aqui. Eu não sinto vontade de continuar nesse relacionamento. Mas Deus me chama para amar. Deus me chama para perdoar. E perdoar não é uma atitude de sentimento, é uma atitude de ação. Amar não é um sentimento, embora envolve, mas amar é ação. Então, alguns casais tomam o caminho mais difícil, mas depois o mais alegre, que é tomar a decisão de amar e de perdoar. E eles fazem assim: eu não sinto vontade de perdoar você, eu não sinto vontade de amar você, mas eu vou amar e perdoar você. E essa decisão leva então a alguns passos. Não sinto vontade de cuidar, mas vou cuidar. Por mim eu nem falava, mas eu vou falar, porque eu decidi amar e perdoar. Por mim eu tratava, sabe? Mas eu vou tratar diferente, porque eu decidi amar. O resultado é que a ação de amar e perdoar restaura o sentimento de amor e perdão. O grande problema da nossa sociedade, talvez hoje nos relacionamentos, é que a gente quer sentir para depois fazer. Mas Deus nos chama para fazer, para depois sentir. Muitos relacionamentos são desfeitos porque a gente é guiado pelo sentimento e não pela decisão que Deus nos ordena. Então nota que perdoar é uma decisão que vai ao longo do processo, e é por isso que eu disse que perdoar não é nem um ato, mas é um ato que vai promover vários atos. Você vai perdoar e você vai trabalhar naquilo dali para que Deus use a sua vida para ser restaurada. Note uma coisa: se você em algum momento da sua vida já lidou com a ofensa de alguém, você sabe que essa ofensa ela faz um grande mal para a nossa alma. Um grande mal. Pessoas que foram ofendidas, que foram machucadas, que foram manipuladas, que foram usadas, que foram abusadas, olham para aquelas ofensas como algo marcante para a sua alma. E é interessante, porque tem pessoas que nesse calor da emoção, elas dizem assim: eu não perdoo, porque foram machucadas e a gente se condói disso. Foram ofendidas, mas nota que quando você diz eu não perdoo, a gente parece que está fazendo mal para o outro. A gente está fazendo, eu não vou perdoar, e é um mal que eu vou fazer para aquela pessoa, eu não perdoo. Mas na verdade, interessante isso, porque Deus em sua sabedoria, quando Ele nos manda perdoar, Ele não está nem pensando só no bem da relação, Ele não está pensando nem no bem da outra pessoa apenas, mas Ele está pensando no nosso bem, porque se tem uma coisa que define a alma, é o ódio, é a mágoa, é o ressentimento, é a falta de perdão. Certo autor disse que não perdoar é beber veneno querendo que o outro morra. Não perdoar é tomar um veneno querendo que o outro morra, mas quem morre é você. E é por isso que a Bíblia diz que o perdão é tão importante para a vida, para os relacionamentos com Deus e com as pessoas. Porque um relacionamento marcado pela amargura é um relacionamento em declínio. É um relacionamento que vai de mal a pior. Então nós precisamos entender o que é o perdão e como viver o perdão. Bem, essa é a pergunta mais importante. O que é perdão e como vivê-lo? E assim como crianças, nós adultos também aprendemos muito mais pelo que nós vemos do que pelo que nós ouvimos. E como eu disse, mais cedo ou mais tarde, todos nós lidaremos com ofensas e todos nós seremos requeridos à necessidade de perdoar. E talvez nesse dia eu queria nessa noite deixar na sua mente uma imagem de perdão. Toda vez que você for refletir sobre o perdão, perdoar pessoas que lhe ofenderam, eu queria que você ficasse com essa imagem na cabeça. Porque na Bíblia tem vários exemplos de perdão, e vários mesmo, de como o perdão restaura, de como o perdão cura, de como o perdão liberta, de como o perdão é importante. Tem muitos, mas nenhum na Bíblia, nenhum exemplo na Bíblia é tão enfático sobre a realidade do perdão como Cristo na cruz.
E por que a imagem de Cristo na cruz ela é tão marcante sobre o perdão? Porque Jesus estava nessa cruz morrendo, sofrendo, sendo abusado, agredido, açoitado, ofendido e pagando por um preço injustamente, não é assim? As ofensas contra nós, muitas vezes nós dizemos, eu estou sofrendo injustamente, me ofendeu, eu não merecia. Bem, é isso mesmo. Nós estamos falando de Jesus que não merecia nada disso, nada, mas ele sofreu. Quando a gente olha para a vida de Jesus, especialmente para os últimos momentos da vida de Jesus aqui no seu ministério nessa terra, foi isso que Jesus recebeu. Depois de um ministério fantástico nesse mundo, perfeito, curando pessoas, ajudando pessoas, foi isso que Jesus recebeu. Traído por seu discípulo por dinheiro, Judas o vende por 30 moedas de prata, julgado com evidências falsas pelos judeus. Então, o próprio povo de Jesus julga Jesus. Já foi julgado você? Alguém já lhe julgou de maneira errada? Sabe, lhe julgou. Bom, Jesus foi julgado com mentiras. Negado por seu maior apoiador, Pedro. Imagina que você tem um amigo do coração, aquele que você viveu momentos espetaculares, momentos vibrantes, e aquele amigo, no momento que você mais precisa, diz, eu nem conheço, não sei nem quem é. Imagina aí. Agora, nota como é tão importante olhar para Jesus. Gente, quem de nós teria um amigo que no momento que nós mais precisássemos, iria pecar contra nós, nos ofender, e depois nós iríamos atrás dele e diria, amigo, o que é que está acontecendo, cara? Você me ofendeu, mas vamos caminhar perto. Você disse que nem me conhecia, mas vamos caminhar perto. Você percebe? E esse amigo falho que foi Pedro se tornou quem? O líder da igreja. Gente, muitos relacionamentos não são melhorados por falta de persistência. Nós somos impacientes, nós não somos como Jesus. Nós queremos que as pessoas venham prontas e que elas não nos ofendam em nada. Só que diferente de Jesus, ele veio e chamou 12 homens imperfeitos e caminhou com eles. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim, e até o fim mesmo. Depois de que Pedro nega Jesus, Jesus ressuscita, e depois diz que Jesus vai procurar Pedro, que tinha ido pescar, não queria nem saber de ministério. E Jesus vai procurar Pedro, investe na vida dele. O que é que acontece com Pedro? Se torna um líder da igreja. Isso, no mínimo, é um encorajamento para a gente não desistir fácil dos nossos relacionamentos, da nossa família, dos nossos filhos. Não desista. Nós desistimos muitas vezes muito fácil da nossa igreja, da nossa comunidade, dos nossos relacionamentos. Nós somos pessoas difíceis. Mas nós não podemos desistir de pessoas difíceis. Nós precisamos amar com o amor de Jesus. Então, nota, Jesus foi negado por Pedro. Jesus foi espancado pelos soldados. Jesus foi condenado à morte pelo seu próprio povo, que insistiu que ele fosse condenado, injustiçado publicamente, zombado pelos soldados e coroado com espinho. Olha a atitude. Forçado a carregar a sua cruz até o lugar de crucificação. Despido, pregado e pendurado na cruz. Isso foi o que Jesus viveu. Nos últimos 2 dias da vida de Jesus aqui neste mundo, foi isso que Jesus viveu. E aí agora, finalmente, Jesus vai ser pregado na cruz. Como é que estava o coração de Jesus? Qual foi a atitude de Jesus em relação a isso que ele sofreu? Bem, é por isso que Jesus é o nosso grande exemplo. Não apenas Salvador, mas exemplo. Porque na cruz pendurado, olhando para os seus algozes, olhando para aquelas pessoas que faziam mal para ele, o que Jesus diz é: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Bem, essa frase é só uma frase, mas tem muita coisa nessa frase, inclusive do que nós já falamos. Note, Jesus não está dizendo que quem está fazendo aquilo dali com ele não é responsável.
Porque, inclusive, Jesus vai dizer várias vezes que quem estava fazendo aquilo dali ia ter dificuldade, ia ter problema. Jesus reconheceu os erros de Pilatos, de vários. Então, nota, perdoar não é negar que as pessoas estão erradas. Mas, ao mesmo tempo, nota, perdoar é reconhecer o mundo que estamos vivendo. Jesus entendia muito que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo marcado pelo pecado. E o que é que o pecado faz? Cega. O pecado nos cega. Então, aquelas pessoas estavam cegos na incredulidade, cegos nos seus pecados, pecando contra o Rei do Universo. Mas Jesus tinha tanta profundidade teológica que Jesus olhava e dizia: eles estão fazendo isso, eles são responsáveis, mas eles nem sabem. Eles precisam de conversão para que os seus olhos sejam abertos e eles entendam o que é que eles estão fazendo. Então Jesus, ao invés de orar sobre condenação, condena, Pai. Porque, vamos concordar, esse povo aqui já está condenado. Eles já estão condenados. E prova, nota bem, eles já estão, aquelas pessoas que fizeram isso com Jesus, que o crucificaram, já estavam condenadas. Prova disso é que eles estão crucificando o autor da vida. Eles já estavam condenados. E por isso permaneciam no erro. Então, olha a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus entende que a natureza pecaminosa das pessoas levam elas a cometer pecados terríveis. Terríveis. E Jesus entende que a única coisa que pode livrar pessoas de tal atitude é a salvação em Cristo. É o perdão dos pecados vindo do céu. É um novo relacionamento com Deus. É uma vida com Deus. E é por isso que Jesus olha para o mundo que lhe ofende e diz: perdoa-lhes. Gente, essa atitude de Jesus mudaria muito a nossa vida. Porque muitas e muitas vezes nós somos ofendidos por pessoas em todos os contextos, inclusive no nosso ambiente fora. E quando normalmente nós somos ofendidos, a nossa intenção é: manda fogo, né? Senhor, juízo sobre eles. É interessante porque os discípulos, que eram tão agraciados, de vez em quando queriam orar para Deus mandar fogo do céu para destruir as pessoas. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Deus é Deus, nós não somos, porque nós queremos a dinâmica muito justiça, justiça, justiça. E Jesus está nos ensinando a graça, misericórdia, graça, misericórdia, graça. Muitas vezes, inclusive, nós pecamos nos nossos relacionamentos. Nós não sabemos como a pessoa está, nós não sabemos o que a pessoa está passando, o que é que ela está vivendo, e aquela pessoa nos ofende, ela está errada. Mas nós já fechamos com ela. Mas se você se aproximar e chegar um pouco para perto e ouvir as lidas, aí você vai dizer: Senhor, ajuda nessa dificuldade, porque a luta está grande. Eu vejo Jesus com isso, com um senso de humanidade muito grande, com um senso de misericórdia muito grande. Sabe, Jesus no trânsito, o cara ali fecha. Eu acho que ele baixaria o vidro e dizia: tá difícil hoje, não tá? Deus te abençoe. Faria uma diferença no trânsito? Faria. Então, nós somos chamados a lidar com as ofensas como Jesus lidou. O perdão é um chamado para isso. É para viver a dinâmica de Jesus. Perdoar dói. E é por isso que muitas vezes nós fugimos do perdão. Porque perdoar vai exigir de nós um sacrifício. Porque o que é perdão? Note bem, essa imagem ela define o que é perdão. Perdoar é você não colocar sobre o outro aquele erro que ele cometeu contra você. Então, olhe para essa imagem. Jesus está na cruz pagando pelo preço dos nossos pecados. Daqueles que iriam crer nele. Jesus está morrendo por erros que não é dele. E ele está perdoando, pagando o preço. Então, nota, Deus, quando olha para nós, ele não vai mais nos condenar, aqueles que têm Jesus. Por quê? Porque Jesus pagou o meu pecado, ele foi crucificado no meu lugar, ele foi condenado no meu lugar. Então, Deus me perdoa porque alguém assumiu a culpa. Alguém assumiu a minha condenação. E essa pessoa foi o próprio Jesus.
Perdoar é assumir o dano. Perdoar é alguém te ofender e ao invés de você pagar com a mesma moeda, você receber a ofensa e tratar a pessoa com amor. Ou lutar para tratar a pessoa com amor. Perdoar é a pessoa ser indiferente com você e você diz, Senhor, tem misericórdia e trata a pessoa com bondade, com misericórdia. Perdoar é não imputar no outro a falha. Imagine, alguém falha contra você, alguém peca contra você e o que é que essa pessoa merece? Ah, me tratou assim, pois eu vou fazer do mesmo jeito. Ah, cometeu isso comigo, pois eu vou fazer é pior, ou vou fazer do mesmo jeito, é pagar. Não perdoar é colocar para a pessoa pagar. Perdoar é assumir a ofensa e dizer assim, me ofendeu e dói, mas eu não vou tratar mais a pessoa com base nessa ofensa, eu vou tratar com graça. Então me ofendeu, mas eu não vou ofender, eu vou tratar com graça, eu vou tratar com misericórdia, eu vou orar por isso. Perdoar é entender que Jesus pagou o preço para perdoar. Quando Deus olha para nós, e nós temos um relacionamento com Deus por causa de Jesus, quando Deus olha para nós, Ele vê que nós fomos perdoados do nosso pecado por causa de Jesus. Ou seja, nós só temos um relacionamento com Deus porque Jesus assumiu o preço. Relacionamentos só perduram com perdão. Mais cedo ou mais tarde, pessoas vão lhe ofender. Mais cedo ou mais tarde, pessoas vão nos ofender e nós ofenderemos pessoas. E quando isso ocorre, meus queridos, o caminho para caminhar lado a lado, o caminho da restauração é dizer, nota, não é negar, é reconhecer o erro, dizer, olha, você me ofendeu aqui, mas eu lhe perdoo. E ter no coração a disposição para perdoar. Nota, você não pode fazer com que a pessoa lhe peça perdão. E ela deve. Quando a pessoa te ofende, ela deveria pedir perdão. Mas, embora você não possa fazer com que a pessoa reconheça e peça perdão, você pode decidir no seu coração perdoar. Por que você pode decidir no seu coração perdoar? Porque você pode olhar para como Jesus lhe perdoou, como você pecou contra Jesus e como Jesus lhe perdoa, e você dizer, assim como Jesus me perdoou, de tamanho pecado, eu também posso perdoar pessoas que pecam contra mim. Então a imagem de Jesus é a imagem do perdão. De um perdão que custa muito, mas de um perdão que faz relacionamentos. Nota, se não fosse o perdão de Jesus, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Já percebeu? Se ele não tivesse assumido o preço, os nossos relacionamentos teriam sido desfeitos, não teria uma família de Deus. Alguém tem que pagar o preço para que relacionamentos sejam construídos. E o que Jesus fez é o que ele nos chama para fazer. A Bíblia nos orienta que no relacionamento nós teremos ofensas. E ela nos orienta como fazer isso. Então, deixa eu dar o conselho. Pessoas vão pecar contra nós e nós pecaremos contra pessoas. Quando pessoas pecarem contra você, a Bíblia diz que você, por amor a essa pessoa e por amor a Deus acima de tudo, você deve ir até essa pessoa e dizer, fulano, você me tratou assim, você fez isso comigo, isso me ofendeu, eu fiquei chateado com isso. Você deve dar à pessoa a oportunidade dela reconhecer que ela errou. Porque às vezes a pessoa vai passando por você, ela não falou e você acha que é porque ela é metida. Mas ela nem viu. E se você chega para ela e diz, rapaz, você nem falou comigo? Fiquei chateado, não está falando comigo, o que é que aconteceu? Rapaz, eu nem vi, me perdoe. Nota, até na justiça e no direito, todo indivíduo tem o benefício da dúvida. Não coloque julgamento sobre alguém sem primeiro conversar com a pessoa. Mas note, é conversar com quem? Com a pessoa. Não é falar da pessoa para todo mundo, porque isso não é perdoar. Não é assim que muitas vezes a gente faz? A pessoa nos ofendeu, aí eu chego para outra pessoa e digo, tu viu fulano? Mas fulano, tu viu? E a gente comenta sobre o outro e isso é uma maneira de punir a pessoa. Fez isso comigo, mas vai pagar. É uma maneira de pagar e de não perdoar. E nota, isso toma conta de uma maneira dos relacionamentos que destrói famílias.
Nota que isso destrói relacionamentos. Então, o perdão, a honestidade é o caminho para relacionamentos. Então, quando alguém pecar contra você, procure a pessoa e fale com ela. Quando você ofender alguém, se você reconhece, peça perdão. Se você pecou e nem viu e alguém chegou para você e disse: rapaz, você errou comigo. Seja humilde, diga: me perdoe. Ou diga: eu nem vi, rapaz, eu vou prestar atenção melhor nisso. Outro dia, a Eliette chegou para mim lá em casa, a gente estava na jornada médica aqui, uma correria bem intensa, e eu estava numa consulta ali na sala, né? Fiz uma consulta na jornada médica, eu também me consultei, né? E aí ela entrou na sala com os meninos e a consulta estava bem tensa, sabe? Porque eu estou com um bocado de probleminha para resolver aí, descobri com o doutor Malan, né? E naquela consulta ela entrou com as crianças e disse: eu estou numa consulta, espera ainda. E eu nem percebi, mas ela disse que a maneira como eu falei foi um pouco rude, sabe? E eu disse: minha filha, que bom que você falou comigo, porque eu nem percebi. Para mim eu tinha falado normal e as crianças estavam ali e a minha preocupação era que as crianças não atrapalhassem a consulta e eu estava lidando com a questão lá, então me perdoe, eu vou ter cuidado com isso. É assim que nós resolvemos relacionamentos. É assim que a gente evita de no casamento passar 2, 3 dias sem falar com o cônjuge, 2, 3 dias emburrado, 2, 3 dias longe do filho, uma semana longe da igreja, mudando de igreja, porque relacionamentos precisam conviver com as ofensas. Mas Deus dá um remédio, que é o perdão. Quando nós olhamos para Jesus, é interessante porque Josemar Bessa fala isso sobre Jesus, né? Sobre a morte dele. Josemar Bessa vai dizer: olha, Jesus não morreu para você aumentar a sua autoestima. Ele morreu porque você precisa de perdão para a tua culpa infinita. Ou seja, a morte de Jesus mostra que nós precisamos de perdão. E nota, se nós precisamos de perdão e o Deus eterno quer nos perdoar e vai nos perdoar quando a gente confessa, por que eu, um ser finito, pecador, não posso perdoar quem nos ofende? Nós precisamos de Jesus para perdoar. Esse livro, muito fantástico, colocando o seu passado no devido lugar. Olha o que o autor diz, ele diz: seu desejo de perdoar está intimamente relacionado à sua lembrança do quanto Deus perdoou você. O nosso desejo ou a nossa motivação para perdoar vai estar muito conectado com a dinâmica do evangelho que nós temos. E aqui entra a maturidade. Maturidade com Cristo não é ter conhecimento, é ter relacionamento. Não é o tanto que você conhece, mas o quanto que você vive. E aqui o autor continua e ele diz o seguinte: ó, quando os cristãos se juntam em torno do pão e do vinho, entre outras coisas, somos lembrados do tremendo preço que Jesus pagou para assegurar a nossa redenção e do tremendo perdão estendido a nós. Nota, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a ceia do Senhor, quando a gente olha para o que Deus fez, nós somos lembrados do tremendo, do grande preço que Jesus pagou para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E isso que Deus faz em nós, Ele quer que a gente faça com os outros. Ou seja, gente, é um perdão vertical que deve se estender na horizontal. Note, Jesus nos ensinou a orar assim: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. É uma oração de vida com Deus. Porque somente se eu entendo que eu fui perdoado, eu posso perdoar aqueles que estão aqui. E note, vida com Deus não é ter conhecimento de Deus. Gente, eu estou cada vez mais convicto. E olha que eu sou um estudioso da palavra de Deus. Eu fiz exegese de grego e hebraico. Tudo bem, mas muita gente fez isso aí. Gente, conhecimento necessariamente não leva a piedade. Conhecer muito de Deus não significa viver com Deus. E aí onde entra a maturidade. Maturidade é não apenas conhecer, mas maturidade é colocar em prática. É passar por essa experiência, ou seja,
saber o que é perdão não nos torna um filho de Deus que vive o perdão. Nós somos chamados não a conhecer. Deus não está no céu procurando conhecedores. Conhecimento é importante, mas Deus está procurando adoradores. E o que é um adorador? É alguém que entende a dinâmica vertical, nota, tem o conhecimento. Deus me perdoou e agora eu vou perdoar. Não é um sentimento. É uma decisão baseada num fundamento que é o amor de Jesus. É uma decisão de mudar o nosso relacionamento, de amar as pessoas que estão perto de nós, de amar o nosso próximo. Eu costumo dizer que se amar fosse tão fácil, não tinha mandamento. Só é mandamento porque é difícil. Eu não mando meu filho, coma um pouquinho mais de doce. Eu nunca mandei meus filhos fazer isso. Meu filho, coma um pouquinho mais desse chocolate. Meu filho, coma só mais um chocolate, né? Quando a gente está com os meninos lá do residencial, no futebol, a gente não diz, ei, por favor, pegue mais um. Ninguém manda fazer algo que é fácil. Se tem tanto mandamento para amar o próximo, é porque o negócio é difícil. Mas olha, perdão, apesar de ser difícil, é o caminho mais libertador. Porque nota, o perdão liberta. Esse autor continua dizendo o seguinte, para encerrar. Ele diz, se você está tendo problemas em perdoar alguém que o magoou, talvez seja o momento de sentar e relembrar as maneiras que Deus lhe perdoou. Fazendo assim, o seu passado se tornará um amigo mais útil. Se você está tendo dificuldade de perdoar, reflete sobre Jesus, reflete sobre o Evangelho. Eu gosto de um autor que disse certa vez que perdoar dói, mas não perdoar dói muito mais. Perdoar dói. Perdoar é assumir a dor e não colocar mais sobre a outra pessoa. Olhar para Jesus. Mas não perdoar é alimentar uma tristeza e um rancor no coração, um pecado no coração que vai nos matar conforme o tempo e que vai definhar a nossa vida com o passar do tempo. Timothy Keller, sobre perdão, eu acho interessante essa frase que ele diz o seguinte, não há nada que nos transforme dessa maneira. Não existe complexo de inferioridade porque eu sou muito amado. Então você não precisa se sentir para baixo porque Deus ama você muito. Mas não existe complexo de superioridade, achar que eu sou maior porque eu sou um pecador salvo somente pela graça. Então ele diz, eu olho para a cruz porque a compreensão do grito de Jesus na cruz é a chave para a transformação pessoal e é a grande chave para a obra de perdão e reconciliação humana. Gente, a cruz é tão magnífica, o sacrifício de Jesus é tão maravilhoso, porque ele é o caminho não apenas para um relacionamento com Deus, mas para um relacionamento com pessoas. Sem Jesus é impossível ter relacionamento com Deus. E sem Jesus é impossível ter relacionamento com pessoas. Porque se você não entender a dinâmica do perdão de Jesus na cruz, e você não aplicar, você não vive com Deus lado a lado. E você não vive com pessoas lado a lado. A caminhada com Deus exige perdão. E a caminhada com pessoas também vai exigir perdão. O grande problema do perdão é a dor, é o preço que ele custa. Alguém certa vez disse que a única maneira de resolver o problema do perdão ou de perdoar, o perdão é resolvido com prego, martelo e cruz. Foi assim que Jesus nos perdoou. Com prego, com martelo e com a cruz. Ele permitiu se sofrer, entregar a sua vida, para que nós tenhamos um relacionamento. Olha, não encerre relacionamentos por falta de perdão. Perdoe. Olhe para Jesus. Todo relacionamento será marcado por dificuldade. Eu aproveito para dizer aqui para a igreja, ou você que está chegando aqui nessa igreja, que se você vem para aqui para essa igreja, achando que aqui é uma igreja perfeita, que o pastor é perfeito, que as pessoas aqui estão quase anjos, estão quase voando, você está muito enganado. Aqui é um lugar de pecadores, salvos pela graça de Jesus, perdoados porque Jesus é bom, porque a gente merecia, era condenação, mas Deus é tão bom que mandou Jesus para morrer pelo nosso pecado, e a gente só não vai ser condenado porque ele pagou o preço por nós. Então aqui é uma comunidade de pecadores, e não vai ser estranho se uma hora ou outra eu pecar contra você, e alguém pecar contra você.
O caminho para uma igreja longínqua não vai ser dificuldade, não vai ser erros, não vai ser pecado, mas como nós tratamos o pecado. Ou seja, uma igreja boa não é uma igreja que não tem dificuldade. É uma igreja que aprende a tratar as dificuldades baseado no amor de Jesus. Esse é o nosso desafio que a gente tem aqui, de caminhar baseado no amor e na graça de Jesus. Para a gente refletir e praticar, eu queria deixar 3 ideias. A primeira delas é que a única maneira de termos um relacionamento com Deus é por meio do perdão dos nossos pecados. Então, entenda uma coisa. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, preste bem atenção. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, se você ainda não tem a fé em Cristo, você precisa de Jesus. Confessar a Jesus é reconhecer, Senhor, eu sou pecador. E o Senhor morreu na cruz para nos salvar, para nos dar vida. Então, sem Jesus não tem perdão para a vida com Deus. Nota, da mesma maneira como a gente precisa de perdão para continuar o relacionamento de casado, de amigo, para ter um relacionamento com Deus, eu preciso do perdão. E esse perdão de Deus eu só recebo quando eu confesso Jesus. Então a pergunta é, você já confessou Jesus como Senhor da sua vida? Ele é o seu Salvador? Ele é o seu Senhor? Ele quer perdoar pessoas, Ele está perdoando pessoas e você é convidado a vir a Ele, a entregar a sua vida a Jesus e reconhecer, eu sou pecador, mereço condenação, mas aquele Jesus, o Salvador, Ele morreu na cruz para nos salvar do meu pecado e eu creio nele, eu entrego a Ele a minha vida e nesse momento você vai ser perdoado pela graça. Significa dizer que nesse momento que você confessa Jesus, você não vai mais pagar pelos seus pecados, Jesus vai. Mas isso também traz para nós uma responsabilidade. Tem uma frase de Agostinho, Santo Agostinho, que ele diz que graça recebida deve ser graça compartilhada. Bem, eu vou parafrasear aqui. Perdão recebido deve ser perdão compartilhado. Assim como Deus o perdoou, você também perdoe. E por fim, os nossos relacionamentos, a qualidade deles, devem ser medidos pelo quanto nós conseguimos viver e compartilhar o amor, perdão e vida em Jesus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não julgue o seu casamento pela quantidade de atritos. Não desanime com o seu casamento pela quantidade de dificuldade que você tem de se entenderem. Não julgue a vida, a criação dos filhos, o relacionamento com os filhos, pelas lutas que você tem. Não julgue a sua igreja, a sua comunidade, pelas dificuldades de relacionamento. Isso faz parte desde a queda e vai estar presente até a volta de Jesus, que Ele vai consertar tudo isso. Não julgue por as dificuldades. Julgue pela maneira como nós lidamos com isso. Ou seja, tem dificuldade? Trate com perdão, trate com amor, trate como Jesus tratou. Olhe, você não pode impedir que o seu casamento tenha atritos, que a sua criação de filhos tenha atrito, que os seus relacionamentos aqui na igreja tenham atrito. Isso é quase que impossível, infelizmente. Mas você pode decidir seguir a imagem de Jesus, o exemplo dele, pedir um coração semelhante ao dele e amar como ele amou, perdoar como ele perdoou. E assim, você vai viver a melhor experiência da sua vida. Você sabia que os melhores casamentos não são os que têm menos dificuldade, mas são os que mais passam por dificuldade e perseveram? Você sabia que, pensando, por exemplo, pegando o mesmo exemplo do casamento, mas vale para tudo na vida, os casamentos que mais perseveram tempo e que perduram diante das lutas, são muito mais felizes lá no futuro, e não é porque eles têm menos problemas, mas porque eles aprenderam a lidar com os problemas. Relacionamento envolve atrito, mas isso não é problema, porque Jesus nos ensina a lidar com ele. E a melhor maneira de viver relacionamentos virtuosos é delegando, é compartilhando o perdão e o amor de Jesus. Vamos orar por isso? Deus, nós te damos graças nessa tarde, porque somos lembrados aqui do teu grande amor. Somos lembrados aqui, Senhor, sim, de quanto nós somos pecadores. Somos lembrados de quanto nós pecamos contra ti.
somos lembrados de quanto nós pecamos uns contra os outros. Deus nos perdoa, porque de fato nós somos falhos. Nos perdoa porque de fato nós somos imperfeitos. Mas Deus, obrigado, porque apesar de sermos muito pecadores, nós também somos muito amados pelo Senhor. O Senhor mandou o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. Não tem nenhuma prova de amor maior do que essa, Senhor, por nós. E nós te damos graças. Ó Deus, e nós pedimos que, da mesma maneira como por causa do perdão nós temos um relacionamento contigo, nós também venhamos a desfrutar desse perdão mútuo na comunidade, na nossa família, nos ambientes de trabalho, para que nós tenhamos e vivamos, Senhor, relacionamentos abençoados, frutos do perdão e do amor do Senhor. Deus, que se há alguém aqui nessa noite com dificuldade de perdoar, que Jesus seja o encorajador. Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite comprometidos de ter um coração mais alinhado com o Senhor. Deus, nós precisamos de Ti. Em nós não está essa força, mas nós temos Jesus, que nos amou e que está conosco e que nos encoraja a fazer isso e viver dessa maneira. Deus, nos ajuda nisso. Nós te damos graças porque podemos sair daqui hoje cientes que fomos perdoados eternamente. Glória ao teu nome, Jesus. E por causa desse perdão recebido, nós podemos perdoar. Deus, nos usa. E que esse mundo veja o amor do Senhor por nós, em relacionamentos difíceis, mas cheios de amor, graça e perdão. É o que nós pedimos. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Fique de pé. Vamos adorar.